Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Janaína. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Evangelho de João, capítulo 21. Eu irei fazer a leitura na versão NVT, que é a mesma que será reprojetada no telão. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Acharam? Por favor, me acompanhe na leitura. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. E os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 100 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia ali 153 grandes peixes, e no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum discípulo tinha coragem de perguntar: "Quem é você?" Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então alimenta os meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas", disse Jesus. Pela 3ª vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: "O Senhor sabe todas as coisas, inclusive que eu amo." Jesus disse: "Então alimente as minhas ovelhas." Eu lhes digo a verdade: quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, entenderá: as mãos e os outros vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus.
pelo seu cuidado, pela sua proteção, pelo seu sustento, pela sua providência, Deus. Deus, que neste momento, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Fala à sua igreja, Pai, a noiva. Instrua-nos, ó Deus, por meio da sua palavra que é santa, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Prepara o nosso coração essa noite, Pai, de forma que essa semente plantada possa frutificar. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria que vocês permanecessem com a sua Bíblia aberta no texto que foi lido, por favor. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto e acredito que essa palavra ela vai tocar no seu coração, mas com uma perspectiva de cuidar dele. Sabe, algumas feridas que às vezes estão abertas, e essas feridas te fazem um mal, te assombram. Então hoje nós vamos fazer um raio-x, né? De como o ser humano tem caminhado. Enxergarmos quais são as dores, as mais ocultas desse ser humano. E esse texto que nós lemos, ele vai nos ajudar a lidar com essa situação. Eu gostaria de começar dizendo que o texto que nós lemos, ele tem aí como referência, né, o apóstolo Pedro. E se você tiver a oportunidade, nós vamos fazer isso junto, de enxergarmos a biografia de Pedro, você vai notar que em Pedro nós temos um quadro vívido, pintado com cores fortes, de quem é a humanidade. É possível enxergarmos em Pedro a humanidade. É possível enxergarmos em Pedro você, eu, nós estamos profundamente representados por Pedro. Então, quando você começa a ler a biografia de Pedro, talvez você vai chegar num momento e vai falar assim: nossa, como que eu me pareço com o Pedro? Como o Pedro, de alguma forma, representa quem eu sou, ou quem nós somos, ou quem a humanidade é. E um lado que vai ser muito evidenciado na biografia de Pedro, a imagem que me vem é a imagem de um vaso que está em cacos, quebrado. E que, de alguma forma, a gente tenta reconstruir, juntar esses cacos e caminhar de forma que, se estivesse tudo bem. E acontece que essa maneira como nós estamos quebrados, com o coração muitas vezes dilacerado, faz, irmãos, um buraco muito grande no nosso peito. Muitas e muitas pessoas estão caminhando aos cacos, com um buraco imenso, uma dor talvez estancável.
talvez uma angústia muito profunda, tem feito parte de nós. Essa é uma descrição, ao menos de uma face da humanidade. Não são poucas as pessoas que eu, você, encontramos, às vezes mais perto, outras longe, que numa conversa informal ou mais formal, nos assentamos à mesa e no decorrer dessa conversa parece que está todo mundo tentando reunir os cacos e tentando consertar ou lidar com esses buracos que carregamos. E sabe que no Antigo Testamento Deus também lida com a imagem de um vaso. Só que o paralelo que as Escrituras fazem no Antigo Testamento é que esse vaso, ele está na mão de um oleiro. E quando o oleiro vê que o vaso está ali longe da forma desejável, ele desfaz todo esse vaso. E ele vai reconstruindo esse vaso. Essa é um lampejo de esperança que eu e você temos. Que ainda que nós estejamos em pedaços, estamos sob os cuidados de um Deus todo-poderoso, que é o oleiro nesse caso. Então você, ainda que esteja com um buraco no peito, a título de comparação, um vaso em cacos, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E Ele sabe como vai conduzir a sua vida. Quando olhamos para Pedro, nós estamos pensando em uma pessoa profundamente comum, igual a mim, igual a você. As Escrituras vai dizer que o pai de Pedro chamava João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Vai dizer que o Pedro tinha um irmão que era o André. As Escrituras vai dizer que Pedro, ele era casado. A sua esposa o acompanhava. A sogra de Pedro foi curada, lembram disso? E as Escrituras também dizem que Pedro, juntamente com o seu pai, tinham como profissão a pesca. São empresários, do setor de pesca da região da Galileia. Parecidíssimos com a minha e com a sua vida. Uma família, trabalho. Alguém comum. As Escrituras dizem que Pedro era alguém comum. Ao ponto de, se você ler Atos, capítulo 4, versículo 13, Pedro já estava no momento bom do seu ministério. As pessoas diziam que ele era até ignorante em alguns assuntos. Ou seja, não era a pessoa mais bem instruída, não. Era alguém que tinha uma instrução muito boa, mas não era a pessoa mais instruída. Parecidíssimo com a gente, irmãos. Um retrato com cores vívidas de quem é a humanidade. E nessa vida comum, Pedro sofre um desafio tão grande, tão grande, tão grande, que esse buraco no coração de Pedro, ele aumenta. Sabe, o coração de Pedro é dilacerado, destruído, a sua alma é rasgada. E somente as mãos do oleiro de Deus pode fazer esse reparo. Sendo assim, eu gostaria de propor um tema para essa minha fala. A restauração de Pedro.
E eu gostaria de dividir em 3 pontos esse tema. E o primeiro ponto eu gostaria de falar sobre Pedro e os milagres. Vamos começar a desenhar quem é esse Pedro. Alguém comum, que precisa de uma restauração, nós vamos entender o motivo. Só que esse que precisa de uma restauração viveu dias incríveis. Vejamos o primeiro ponto, Pedro e os milagres. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, nós temos aí um relato, irmãos, na minha opinião, um dos mais bonitos ou incríveis das Escrituras Sagradas. As Escrituras vão dizer que Pedro havia passado a noite inteira pescando. Não pegou nada. Trabalhou e não colheu nada dos seus esforços. Estava lavando as redes, até que Jesus então os encontra nessa situação. Jesus faz uso do barco de Pedro e começa a pregar aquela multidão. E num dado momento Jesus fala assim: olha, pegue as suas redes, Pedro, e lance-as aonde as águas são mais profundas. Vocês conhecem muito bem esse texto. E Pedro, talvez muito relutante, mas obediente à palavra de Deus. Essa obediência aqui, ela é estranha, porque Pedro ainda não conhecia Jesus, era o primeiro encontro. Mas ele diz: olha, porque és tu que está dizendo, e sobre a tua palavra, então eu lançarei as redes. E Pedro, então, tem ali o que nós chamamos de pesca maravilhosa. Olha como esse homem comum, parecidíssimo comigo e com vocês, um retrato da humanidade, começa a viver experiências incríveis, o que nós chamamos de milagre. Algo extraordinário, fora do comum, acontece na vida de Pedro. Ele começa a experimentar algo agora um pouco diferente, ao ponto dele falar assim: olha, então eu vou largar tudo, esse tudo é os peixes, o resultado desse trabalho, e eu vou então seguir a Jesus. E Jesus disse: então você não mais será pescadores de peixes, agora você passará a ser pescador de homens. E então Pedro começa a o seguir. E se você continuar lendo a biografia de Pedro, você vai ver que Pedro, ele começou a fazer parte de um círculo mais íntimo de Jesus. Quase que todos os momentos que Jesus aparece, leia os evangelhos, você vai ver que está Pedro, André, Tiago. Quase que todos os momentos o Pedro está ali pertinho, caminhando com Jesus e vendo, irmãos, coisas grandiosas que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando os enfermos, Jesus estava limpando os leprosos. As Escrituras vão dizer que Jesus estava ressuscitando os mortos, e os olhos de Pedro estavam contemplando. Ele contemplou o milagre que aconteceu na sua vida, e Pedro, por estar tão próximo de Jesus, ele estava contemplando os milagres que estavam acontecendo na vida de terceiros. E volta e meia essa parte de Jesus, o Cristo, se aproximava mais de Pedro, ao ponto de um dia Pedro chegar aonde a sua sogra estava muito ruim, e Jesus cura a sogra de Pedro. Veja que esse homem comum, parecido comigo e com você, vive um momento da sua vida que ele experimenta coisas grandiosas da parte de Deus, ao ponto, irmãos, de, em um momento dessa jornada, Jesus fazer uma pergunta aos que estão perto de Jesus: olha, alguns estão dizendo aí fora quem eu sou. E Jesus fala para os seus discípulos: o que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro se avança na frente de todos e diz o seguinte:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, ninguém até o momento tinha notado, percebido que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus Pai, aquele que viria para trazer redenção e salvação a esse povo. E o Pedro, a partir da sua vivência, alguém simples, comum, olha e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, é uma das declarações mais importantes do Novo Testamento essa. Jesus não é apenas um homem. Jesus, ele é a imagem de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. E Pedro notou isso. Acontece, irmãos, que nós temos um segundo ponto na biografia de Pedro, na vida de Pedro. E esse segundo ponto eu chamaria de Pedro e a queda. Uma grande tragédia. Esse mesmo Pedro, que estava tendo algumas experiências incríveis em sua jornada, ele começa agora a sofrer com grandes desafios. Pedro era alguém que se adiantava. Alguém estava falando e a pessoa estava: olha, eu vou precisar de algumas pessoas. O Pedro já se colocava na frente e dizia: eu estou aqui. Ele não queria saber na onde que era. Ele estava ali pronto. Você vai notar isso na biografia de Pedro. Ele era alguém que não pensava muito para fazer as coisas que ele estava fazendo. É um homem de contrastes. Nós vamos ver que ele não era uma pessoa muito estável. E nem sempre era alguém muito confiável. Acredita? Que esse homem, que viveu grandes experiências, não tinha uma vida estável na sua fé. E por incrível que pareça, não era alguém muito confiável. Não sei se isso está encontrando lugar no seu coração, mas eu disse que Pedro é um retrato da humanidade. Nós experimentamos, vocês que estão aqui assentados, já experimentamos milagres incríveis de Deus, mas somos instáveis às vezes. Parece que não são todas as horas que Deus pode contar com a gente. Na sequência do momento em que Deus olha para Jesus e fala assim: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles vão para um lugar e Jesus começa a falar o que iria acontecer com ele. Jesus começa a falar sobre a paixão de que ele teria que ser morto. Não sei se todos vocês vão lembrar, mas Jesus precisa chamar Pedro. E Jesus o repreende. Por favor, Mateus 16, versículo 22. Jesus o repreende de uma maneira, irmãos, que eu não gostaria de estar no lugar do Pedro, mas eu acho que faria a mesma coisa. Pedro fala: não, o senhor não pode morrer, não. E Jesus fala assim. Pedro chamou-o de lado, começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso não pode acontecer, o senhor não pode morrer. Todas as nossas expectativas estão no Senhor vivo. Nós esperamos um Messias, um Redentor, o Deus Emanuel, predito por Isaías, aquele que caminharia com a gente e nos libertaria desse governo. E Jesus diz o seguinte: Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás.
Pensa bem, alguns minutos antes, o Pedro estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus, e num dado momento, Jesus olhando para Pedro e dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Pedro, em um dado momento, se enche, irmãos, de uma fé ousada, e ele segue para andar sobre as águas, ao encontro de Jesus. E nós vamos olhar nas Escrituras, as Escrituras vão nos dizer que ele se amedronta com as ondas grandes, e ele começa a afundar, ao ponto de Jesus olhar nos olhos de Pedro e dizer: homem de pequena fé. Veja como a vida, eu gostaria que você olhasse para a vida de Pedro como se fosse uma espiral. Sabe, alguém que no momento parece que está em ascensão, mas em algum momento parece que está voltando numa dificuldade, muito parecida com a minha e com a sua vida. No monte onde Jesus passou pela transfiguração, Pedro estava com ele, Elias, Moisés, e Pedro não conseguiu entender nada do que estava acontecendo. Pedro, num dado momento, nessa mesma jornada, é bem linear a história que eu estou contando. Se você ler o Evangelho, você vai ver esse passo a passo, capítulo por capítulo. Depois de um período de viagem, eles se assentam todos em volta de uma mesa. Só que eles estavam andando por ruas empoeiradas, e todos estavam ali com os pés sujos, e um olhando para o outro: e agora, quem vai lavar os nossos pés? E todo mundo, um olhando, e ninguém se levantava, até que Jesus cingiu os lombos com a toalha, se ajoelhou, e as Escrituras vão dizer que ele começou a lavar os pés dos discípulos, até que ele chega nos pés de Pedro, e Pedro fala: não, mestre, como assim o Senhor vai lavar os meus pés? E mais uma vez Jesus repreende Pedro. Jesus o corrige, e Pedro fala assim: não, então lava tudo, agora a cabeça, o corpo, lava tudo. Mateus 26, 32, irmãos. Depois que Jesus lavou os pés desses discípulos, Jesus levanta uma fala que perturba todo mundo. Jesus olha nos olhos daquele discípulo e diz o seguinte: olha, alguém vai me trair. Todo mundo fica com o coração apertado. Pedro é alguém que vai tentar investigar quem é o traidor. Só que na volta, eles caminhando, Pedro diz o seguinte, Mateus 26, 32, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou, olha o que Pedro diz: pode ser que todos os outros o abandonem, Senhor, mas eu jamais o abandonarei. Jamais, Senhor, o negarei. Senhor, eu jamais o deixarei. E quando eles chegam aonde eles precisavam chegar, que é o jardim do Getsemane, poucas horas depois dessa fala de Pedro, Jesus foi orar. Lembram disso? E Jesus está orando. Quando Jesus se levanta, o que Pedro está fazendo? Dormindo. E Jesus repreende especialmente Pedro. Pedro, você acabou de dizer que jamais vai me abandonar. Irmãos, veja se isso não é um retrato da minha e da sua vida. Eu gostaria que você pensasse. Já há pouco disse que não me abandonaria, agora não consegue ficar poucas horas orando.
Até que chega um momento, Judas, o traidor, dá as referências de onde está o mestre. Então os guardas vêm para pegar e prender Jesus, e lá está o Pedro novamente. Pedro age em defesa de Jesus, as Escrituras vai dizer que ele tira a espada e ele, corta a orelha do soldado. E Jesus o repreende agora de maneira mais moderada, mas fala: Pedro, para. Irmãos, agora um abismo vai fazer parte da vida de Pedro. Agora aquele buraco no coração de Pedro, ele vai ser ampliado. As dores de Pedro, ela vai passar agora do lado interno para o lado externo. A sua face vai mudar. Desesperado, preocupado, porque Jesus vai dizer o seguinte: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor. Eu faço tudo pelo Senhor. Olha, a hora que a guarda chegou, eu defendi o Senhor. A hora que o Senhor disse que alguém iria traí-lo, eu tentei procurar para saber quem que é. A hora que o Senhor falou que muitos lhe abandonaria, eu disse: Senhor, eu não vou lhe abandonar. Tá? Eu dormi um pouquinho lá na hora da oração, mas eu não vou. Confie em mim. Confie em mim. Irmãos, e acontece que Jesus então ele é preso. Se você ler Lucas 22, que é a passagem que o conta esse relato de maneira mais bonita, versículo 61, por favor. Pode voltar uns 4 versículos. 50. Pode voltar um pouquinho mais, Lucas 22, 50, por favor. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Preste atenção comigo, irmãos. Preciso da sua atenção. Pode passar, por favor? Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou eu um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Veja que nesse momento, Jesus está sendo levado para a casa do sumo sacerdote. Irmãos, prestem muita atenção nisso. E os olhos de Pedro, eles estão vendo tudo o que está acontecendo, mas agora de longe. Próximo versículo. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para Pedro. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Ela ficou olhando atentamente para Pedro e notou que Pedro estava ali e começou a falar: olha, este homem é um seguidor de Jesus. Mas o que aconteceu, irmãos? Pedro negou dizendo: mulher, eu não conheço esse Galileu. E segue dizendo: pouco depois um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. E Pedro mais uma vez retruca e diz: não sou, não o conheço. Cerca de 1 hora mais tarde, o outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é Galileu. E o próximo versículo diz o seguinte: Pedro, porém, respondeu: homem,
eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Sabe aquele homem comum que experimentou milagres, sabe, que teve uma experiência com Cristo, uma jornada incrível. Agora, irmãos, ele é abatido. Ele nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Fala que não vai abandonar Jesus e a sua palavra não vale de nada porque ele abandona Jesus. Só que, irmãos, preste atenção no que vai acontecer agora. Nesse momento em que ele nega a Jesus, olha o próximo versículo. Irmãos, imagina Jesus preso. Tenta criar essa imagem na sua cabeça. Os olhos de Jesus se levantam em meio à multidão. E o olhar de Jesus, ele vai passando, desviando de todos os olhares. E as Escrituras diz que então o Senhor voltou os olhos para Pedro. E nessa hora os olhos de Pedro, negando Jesus, encontra com os olhos de Pedro. Pensa, irmãos, que situação mais horrível. É como se os olhos de Jesus tivessem atravessado tudo e a todos, e os olhos de Pedro estivessem olhando para os olhos de Jesus, e Jesus estivesse dizendo: eu te disse que você me negaria. Irmãos, pensa comigo. Essa é a cena mais trágica da vida de Pedro. Tenta, está conseguindo imaginar que buraco, que dor. E sabe como essa dor vai se ampliando? Porque agora Jesus, ele vai ser crucificado. E Pedro, ele foge desse contexto. Aonde estava Pedro quando Jesus estava recebendo a coroa de espinho? Aonde estava aquele que disse que não negaria quando Jesus estava recebendo as chicotadas em suas costas? Aonde estava o Simão Pedro, enquanto o outro Simão teve que ajudar Jesus a carregar o madeiro? Aonde estava o Simão, quando Jesus estava sendo erguido no Gólgota e sendo crucificado? Aonde estava Pedro, irmãos, quando Jesus estava recebendo cuspidas em sua cara? Quando ele estava com sede, aonde estava Pedro, enquanto os outros estavam colocando vinagre em sua boca? Aonde Pedro estava quando os homens estavam dizendo: não é o Cristo, desce daí e salva-te a ti mesmo? Aonde estava Pedro, aquele que disse que não o negaria, que estaria com ele? E Jesus, irmãos, foi crucificado. Sabe o que acontece, irmãos? Pedro não conseguiu pedir perdão. Não deu tempo. O mestre se foi. Não teve tempo, não conseguiu. A última lembrança de Pedro era a lembrança dos olhos de Jesus, atravessando a multidão e encontrando os olhos de Pedro, dizendo: eu te disse que você me trairia. Ah, irmãos, que dor. Que dor. Quantas e quantas vezes eu e você temos traído o mestre? Quantas e quantas vezes nós temos abandonado Jesus? Os nossos interesses muitas vezes faz isso com a gente. Esse final de semana deve ter sido um final de semana
ou mais, né, difícil de Pedro atravessar. Penso que esse final de semana na vida de Pedro foi um período de remorso, de introspecção, de uma alma abatida. De cacos, como eu comecei a minha fala. Só que o terceiro e último ponto, irmãos, é que Pedro vai ser restaurado. O vaso está na mão do oleiro. Se você entrou por aquela porta hoje em cacos, Deus pode lhe restaurar. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 7. Jesus ressuscita, irmãos, nesse tempo. Jesus, ele está vivo. E das mulheres que vai até o túmulo onde Jesus estava e ele havia ressuscitado, recebe uma informação. 16, versículo 1, por favor. Fazer sentido. Olha lá, ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, por isso que eu disse que foi o final de semana mais desesperador de Pedro, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram até o túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem, algumas versões traz anjo, vestida de branco, sentada no lado direito. Ficaram assustadas. Mas ele disse: olha essa mensagem. Pode pôr numa outra versão, por favor? RC. Versículo 7, por favor. Essa mesmo, versículo 6. Diz assim: não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz? Pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide. Olha a mensagem que essas mulheres vão receber. Dizei aos discípulos dele, e a quem, irmãos? Dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para lá vos o vereis, assim como eles vos predisse. Irmãos, o Pedro estava em casa, se remoendo, o seu coração com um buraco enorme, introspectivo, com uma dor incurável. E essas mulheres vão até o túmulo de Jesus alguns dias depois, e ele não está lá, ele ressuscitou. E acontece que elas precisam voltar aonde estão os discípulos e levar uma mensagem. Qual mensagem é essa, irmãos? Ele está vivo e quer encontrar com vocês onde, irmãos? Na Galileia. E essas mulheres vão desesperadas, chegam onde estavam todos os discípulos, batem na porta, abrem a porta e falam: olha, ele vive, ele ressuscitou. E aquela mensagem assim, ó, por atacado, e ele quer encontrar com todos vocês. E eu imagino que o Pedro: será que eu vou? Será que vai ser
legal? Ou ele falou alguma coisa de mim? Jesus quer que eu vá? E ela diz o seguinte: Pedro, as palavras foram as seguintes: todos os discípulos, inclusive você, Pedro, devem se encontrar com Jesus. Irmãos, imagina o coração do Pedro. As pernas devem ter ficado trêmulas. Sabe, o dia cinzento começa a se abrir, o sol começa a brilhar. Jesus, irmãos, começa a fazer uma correção, a reparar, a reconstruir. E acontece que as Escrituras vão dizer que eles vão lá para o lago da Galileia. Olha aí o primeiro versículo que nós lemos, João 21. Primeiro versículo, o que diz aí? Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo a seus discípulos à margem do mar que é o mar da Galileia. Então Jesus está lá. E os discípulos haviam ido para esse mesmo lugar. E diz o texto que eles estavam pescando novamente. E não haviam pescado nada. Até que alguém lá da margem começa a gritar: não! Aí não! Joga as redes do lado direito! E um olha para o outro, mas quem está dizendo? Irmãos, e uma luz começa a se acender na mente de Pedro. É como se Pedro estivesse dizendo: eu já ouvi isso antes. Lucas 5, irmãos, Pedro havia ouvido uma voz dizer para ele: olha, lance as redes onde as águas são mais fundas. E agora tem alguém lá na margem, uma distância de 100 metros, gritando: não, lance as redes do lado direito. E eles lançam as redes. E as Escrituras vão dizer que ali eles pegam 153 grandes peixes. E aquele a quem Jesus amava estava no barco e olhou para Pedro, e Pedro olhou para ele, e um olhou para o outro. E o discípulo amado disse: é ele. É Jesus. Irmãos, Pedro não hesita. As Escrituras diz que ele se veste porque ele estava só com uma roupa de trabalho. Ele coloca a roupa e ele nada 90, 100 metros, vai dizer o texto, em direção à margem, desesperado. É a redenção, é tudo que Pedro tem. Está ali. Ele pode pedir perdão, ele pode se reconciliar, ele pode acertar a vida dele, ele pode refazer aquilo que havia desfeito. E as Escrituras diz no versículo 9 que quando eles chegaram lá onde Jesus estava, havia um braseiro, com pão e com peixe. Na Bíblia, no Novo Testamento, só 2 vezes fala sobre esse braseiro: no momento em que Pedro traiu Jesus e no momento que Pedro estava a se reconciliar com Jesus. Versículo 15. Eu já vou encerrar. Agora está Jesus e Pedro, um ali de frente para o outro. E Jesus poderia ter falado assim: que coisa feia,
Que homenzinho mentiroso. Jesus poderia olhar para ele e falar assim: rapaz, mas você não vale nada. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro e disse assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Jesus está mostrando, todos os discípulos. E Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Irmãos, e Jesus, ele começa a reparar o coração de Pedro. Lembra que Pedro o negou 3 vezes? É como se fosse uma negação absoluta, sabe? Já falei 1, 2, 3 vezes, você não conseguiu entender? Então, quando a Bíblia traz a referência de 3 vezes, é que Pedro o negou de maneira absoluta. E Jesus vai ter um diálogo com ele, onde Jesus vai olhar: Pedro, você não está entendendo? Eu amo, eu amo, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, para cada uma das vezes que Pedro disse que negou Jesus, Jesus estava dizendo: olha, eu amo, eu amo, eu amo. Há um trocadilho aqui, eu não tenho tempo para explicar para vocês, mas nas primeiras palavras de Jesus, Jesus estava dizendo: Pedro, você me ama com amor ágape, incondicional. E Pedro vai falar assim: a minha experiência diz que eu não consigo te amar dessa forma. Eu falei, Jesus, no passado: eu quero ser seu amigo. Porque a resposta de Jesus, de Pedro, é com amor filéu. E mais uma vez Jesus fala: Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro vai falar assim: Jesus, eu achei um dia que eu poderia te amar dessa forma, mas eu quero ser seu amigo. E por último Jesus vai dizer: Pedro, então você é mesmo o meu amigo? E Pedro fica chateado, porque Pedro fala: eu já falei, Senhor, eu sou seu amigo. E Jesus fala assim: apacenta então os meus cordeiros. Essa conversa final é o momento em que Pedro ele é restaurado. A religião nesse momento aqui bateria em Pedro, apontaria os dedos para Pedro. Guarda isso no seu coração. Não há, irmãos, pecado páreo para a graça de Deus. Todos os pecados, todos os erros de Pedro, irmãos, não são páreos pelo oceano de graça que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, derramou sobre o coração de Pedro. Aquele coração dilacerado, aquela vida com um buraco, pesada, amargurada, irmãos, ela passou a ser reconstruída nesse momento. O oleiro pegou o vaso, o oleiro desfez o vaso, e agora o oleiro fez um vaso novo, ao ponto de criar um relacionamento onde Jesus fala: olha, realmente eu sei, você fez tudo isso para trás, mas eu conheço o seu novo coração, e eu confio a você as minhas ovelhas. Irmãos, aonde você estiver, com o coração arrebentado, com a vida arrebentada, destruído, encoberto de uma noite escura e cinzenta, saiba que Deus, irmãos, diante da sua graça, irá lhe alcançar.
Não existe distância para a graça de Deus. Qualquer abismo, Deus irá transpor-se de um lado ao outro e irá encontrar você. Ele irá lhe pegar pelas mãos, lhe colocará de pé, olhará dentro dos seus olhos, irá dizer para você: eu o amo assim como você é. Há um texto muito bonito, Salmo 23, versículo 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. John Stott vai dizer que a palavra mais adequada ali, ao invés de seguir, é caçar. É uma linguagem do ambiente de caça. É como se o autor estivesse dizendo o seguinte: olha, a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor lhes caçarão, lhes perseguirão todos os dias da sua vida, independentemente de onde você esteja ou na forma que você esteja. Se você for uma das ovelhas, como foi pregado aqui, e se você se perder, Ele, Jesus, o de Nazaré, Ele vai atrás de você, Ele vai procurar você até encontrar você, porque a bondade e o amor de Deus lhe seguirão todos os dias da sua vida. Trata-se de uma caçada, de uma busca paciente, porém determinada, apaixonada, mas incansável. Irmãos, não há dor que Jesus não possa reparar. Não há machucado que Ele não possa curar. Não há lágrima nos seus olhos que Ele não possa secar. Se você não conseguir andar, Ele lhe pegará pelas mãos e lhe sustentará. Nós conseguimos encontrar, irmãos, restauração somente na pessoa de Jesus. Você precisa de uma restauração? Seu coração está machucado? Abraça Jesus. Fala: Jesus, eu estou machucado, mas cuida de mim. Sara, Senhor, as minhas feridas. Amém, irmãos? E as Escrituras diz que Pedro, na sequência, se torna um grande apóstolo de Jesus. Prega para muitas e muitas pessoas. Que a sua vida de restauração seja um testemunho vívido da graça de Deus. Amém? Que você seja restaurado essa noite, no nome de Jesus. O louvor vai cantar uma música agora, eu gostaria que vocês colocassem de pé.